A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos meditar na Bíblia Sagrada? Quero deixar uma palavra que está lá em Lucas 16, do versículo 19 em diante, que fala a respeito da parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, e à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz, pela sua santa palavra, Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que nós plantamos, também colheremos. Tudo que nós plantarmos nessa terra, nós também colheremos. Então que nós venha ter um coração limpo diante do Senhor. Não adianta a gente ter bens nessa terra, pois a Bíblia mesmo é bem clara em dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então que nós venha ter diante de Deus, primeiro lugar, a Bíblia mesmo relata, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Não é que você não pode ter bens nessa terra, mas em primeiro lugar você tem que ter Jesus Cristo na sua vida. Obedecer os mandamentos do Senhor. Você poderá ser próspero nessa terra também. Você poderá colher bens, frutos daquilo que você trabalha, porque aquele que trabalha, se dedica ao trabalho, ele merece colher daquilo que ele planta. Então é necessário, o que Deus quer de nós, em primeiro lugar, buscar o reino dele e a sua justiça. Porque, meus irmãos, aqui nesta palavra mesmo, se refere a um homem que sofreu tanto, que sofreu de enfermidades, que muitas das vezes não tem nem uma casa para morar, mora na rua. E eu amo essa justiça de Deus, porque muitos acham, porque eles têm uma cama boa para dormir, às vezes mora num lugar, um bairro bom, e ele acha que Deus ama mais ele do que aquele pobre, do que aquele que mora na rua, do que aquele que não tem nem o que comer naquela noite. Mas a justiça de Deus vem para todos nessa terra. Aquele que é rico, aquele que é pobre, branco, moreno, japonês, chinês, italiano, a justiça é para todos. Porque, meus irmãos, o que Deus quer de nós, primeiramente, buscar ter um coração limpo e começa de dentro para fora. Mas é necessário quebrar a dureza de coração. Porque nesses tempos, meus amados irmãos, eu tenho ouvido muito pessoas que vão na igreja. Não, eu estou na igreja já faz mais de 10 anos. Meus irmãos, o povo está tão disperso e enganado. Porque eu ouvi mesmo um relato de um irmão que ele já foi batizado nas águas. E ele se batizou novamente 5 vezes. Só há um batismo, um só Deus e um só mediador. Se você for batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus,
você já foi batizado. E muitos têm também ficado dentro da igreja e nem se batiza. É um mandamento. O batismo é um mandamento. Jesus foi batizado para nos dar a direção, para que nós viesse trilhar o mesmo caminho que ele fez. Ele disse, é necessário que se cumpra as Escrituras. Se nós não ler Bíblia, pedir para Deus, Senhor, abre meu entendimento da tua palavra, seremos enganados por falso profeta. Meus amados irmãos, abra seus olhos espiritual. Pois a palavra de Deus aqui, em Mateus 15, versículo 8, diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui no 9 está escrito assim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ontem mesmo eu estava ali no meu trabalho e passou uma multidão de pessoas adorando o santo, adorando a imagem de escultura, numa carreata, numa marcha, para a idolatria. Por isso essa palavra aqui, Mateus 15, 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse essas palavras. O que adianta fazer uma carreata daquela? A hora que finaliza, vai beber, vai fumar, vai falar mal do outro. Aí o diabo joga a seta na mente e fala assim, não, eu já fiz minha parte com Deus. Agora eu posso beber. Meu irmão, você está enganado. O diabo está te enganando, como eu também já fui enganado, porque ele jogava essa seta na minha mente. Pois aquele que obedece à palavra de Deus, se batiza nas águas, se arrepende dos seus pecados, primeiro se arrepender dos pecados, se batiza nas águas, esse não bebe mais, esse não tem mais vaidade, ele abandona os desejos da carne, e é uma luta constante, diária, todo dia. Jesus disse, tome sua cruz dia após dia e me siga. Então todo dia temos uma cruz para carregar, mas que com Jesus é mais fácil, é mais leve. E renunciando à nossa carne, buscando em oração e arrependimento dos pecados, dia após dia. Mas tem que se arrepender dos pecados. O que adianta andar de joelho pedindo uma promessa que você faz, mas se você não se arrepende dos teus pecados, em vão está adorando a Deus, não está adorando da forma correta, está enganado. E quem engana é Satanás. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que acontece? As pessoas têm amado mais os seus familiares do que a Deus. Têm amado a homens mais do que a Deus. Por isso estão enganados. Não estão orando pedindo para Deus, Senhor, é de Deus esse homem? Senhor, o Senhor está nessa igreja? Se não tiver, confirma para mim e Deus te mostra. Porque o Senhor disse, Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai, mas deixarei com vós o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade, mas se você quiser. Porque se Deus vem te revelando a verdade e você endurece teu coração, não, eu sou dessa igreja aqui, vou morrer nessa. Muitos vão descer para o inferno com placa de igreja e tudo. Porque muitas das vezes você até começa numa igreja que não prega a verdade, uma igreja mundana. Mas ali você vai sendo limpo pela palavra
e Deus vai te dando direção através do Espírito Santo, que aí ele te fala, é o tempo de sair dessa igreja aqui, vai para outra que eu estou te direcionando, onde prega mais a verdade, onde não, porque Jesus não pode entrar em todas as igrejas, meus irmãos. Jesus não pode entrar numa igreja onde tem idolatria. Ele não pode habitar. Aonde tem um santo de pé, Jesus não pode entrar. Porque a Bíblia fala em Êxodo 20, não faça imagem de escultura do que há em cima nos céus, em cima na terra e embaixo das águas. Muitos têm adorado aquilo que desagrada a Deus. É necessário se arrepender, se voltar para Ele verdadeiramente, sair do engano, da cegueira espiritual. E cuidado com muitos que estão do seu lado, está dizendo que nada a ver, que não tem problema. Ame o Senhor em primeiro lugar. Ame a sua justiça, que é a palavra de Deus. E a verdade do Evangelho te libertará, te arrancará a cegueira espiritual, porque o diabo tem enganado a muitos. Cuidado com essas tecnologias que têm evoluído. A Bíblia diz que a ciência multiplicaria nos fins dos tempos. Pode ver que no passado nós não tinha, o povo não ficava com a cara dentro do celular. Hoje não é mais nem tanta televisão, é o celular. Se nós não vigiar essa criação de IA que está tendo aí nesses tempos atuais, até videozinhos montados de pouca vergonha dentro da igreja, cuidado. Essas montagens vai fazer você se afastar de Deus. Não fica vendo essas coisas. É engano de Satanás. Porque se ele lançar semente da ira dentro da tua mente, do teu coração, você nem vai querer ir para a igreja mais. Cuidado com essas redes sociais. Se apegue à Bíblia Sagrada, não a esses vídeos, esses shots que fica passando no YouTube. Muitos têm tomado seta através do que está vendo, porque a Bíblia diz, se teus olhos forem maus, teu corpo é trevas. Se os teus olhos forem bons, teu corpo é luz. Não fique fixado os olhos nas coisas da carne. Busque viver em espírito e em verdade, para que o Senhor venha te revelar a verdade e te afastar. Porque o tempo nosso é precioso. Olha quanta tragédia está acontecendo na terra. Nunca aconteceu tanta tragédia igual está acontecendo nesses tempos. Jesus está chacoalhando a terra. Nosso Deus está chacoalhando a terra. É necessário ficar dentro da arca, porque nesses tempos atuais a situação está feia. Busque o Senhor verdadeiramente, porque Jesus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é necessário se arrepender dos pecados, se voltar para Ele de todo o coração, porque Deus esquadrilha a mente e coração. Ele quer nos limpar, nos lavar, no sangue de Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que assim os irmãos possam buscar, orar, pedindo para Deus te limpar o tempo todo. Amém? Para que nós venhamos guardar os mandamentos da palavra de Deus na tábua do nosso coração. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus conforte o coração de cada um nas suas aflições, dificuldades, tribulações. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.